Olá pessoal, vamos começar agora o nosso estudo da segunda parte de gramática e concluímos o nosso assunto de fonética e fonologia, ortografia, acentuação, uma série de coisas lá, fonema, toda aquela história. Agora vamos inaugurar uma nova etapa no nosso estudo, que é exatamente o estudo de morfologia. A morfologia é a parte da gramática que trata do estudo da estrutura, da formação das palavras e do estudo das classes gramaticais. É exatamente nesse campo da morfologia que vamos começar a perceber, claro, não só a estrutura, mas a forma de composição das palavras, a estrutura, o processo de formação, mas também vamos estudar um pouco sobre verbos, pronomes, artigos, numerais, conjunções. Se prepare que esse módulo é bastante extenso, vamos estudar um bocado agora, certo? Começamos essa nossa aula agora de morfologia estudando a estrutura das palavras. Gente, as palavras da língua portuguesa são formadas por estruturas menores, estruturas pequenas, denominadas morfemas. Esses morfemas são pequenas unidades, pequenas estruturas que dão sentido às palavras. Vamos lá, vamos começar o nosso estudo agora estudando os morfemas, essas unidades mínimas de composição das palavras. Acompanhe. Na estrutura das palavras nós temos os morfemas, olha só. As palavras apresentam estruturas menores, são essas estruturas, esses elementos que dão significados às palavras, os morfemas, morfo, de forma, ok? Para identificá-los em uma palavra, procede-se a uma análise mórfica, a análise dos morfemas. Alguns autores, algumas gramáticas, chamam de análise morfológica. O mórfica seria um termo realmente mais adequado. A decomposição das unidades, das palavras, claro, em morfemas, tá certo? Em seus elementos mórficos, seus elementos menores em relação a isso aí, joia? Então, quando falamos em análise mórfica, falamos exatamente dos chamados morfemas. Vamos conhecer agora os morfemas da língua portuguesa, os morfemas das estruturas das palavras. Vamos lá. O primeiro deles é o radical, olha só. O radical funciona como base do significado. É o elemento comum a palavras da mesma família, palavras cognatas. Pessoal, quando falamos em radical, claro, falamos na base do significado. É o radical que dá sentido, é o corpo da palavra. Para você identificar o radical de uma palavra, é simplesmente observar a parte invariável dela. Ou seja, até que ponto da palavra ela não sofre flexão. Ela se mantém congelada, paradinha. Veja o exemplo que colocamos para você aí, a palavra casa. Olha só, acompanhe. Casa, casarão, casebre, casulo, casinha, casamento e por aí vai. O radical é cas, porque até o cas, até o S, a palavra não sofre qualquer variação. Note que os elementos flexionais, entre outros, claro, sufixos, etc., eles só aparecem depois do S. Então você tem casa, casarão, casebre, casulo e por aí vai. Quando no item falamos de palavras cognatas, é muito importante observar que os cognatos, as chamadas palavras cognatas, são palavras que têm o mesmo radical, palavras que têm a mesma raiz etimológica, derivam da mesma estrutura. Além de casa, que colocamos aí, temos pedra, pedrinha, pedreiro, pedrada e por aí vai. Loja, lojinha, lojista, são formas cognatas, são palavras que possuem o mesmo radical, tá certo? Então não esqueça, palavras cognatas, palavras que possuem o mesmo radical. Radical é a base do significado. É com ele que de palavras primitivas você forma palavras o quê? Bora, palavras o quê? Derivadas, não é isso? Palavras derivadas. Vamos conhecer agora alguns radicais gregos e outros latinos. Vamos conhecer, acompanhe. Na primeira lista, vemos o primeiro elemento da composição, o primeiro radical, aquele que começa a palavra. Olha só. Agri é um radical, que significa campo. Um exemplo de uma palavra formada com agri, agricultura. Ato de cultivar o campo, ou cultivo do campo. Árvore significa árvore. Arborizar é um exemplo de palavra. Curve, curvo, exemplo, curvilíneo. Loco significa lugar. Então, se eu digo locomotiva, claro, loco está associado ao lugar, não é isso? Pluri, muitos, vários. Quando eu digo pluricelular, claro, muitas células, várias células. São exemplos de radicais latinos. E no segundo elemento da composição desses radicais latinos, a terminação, olha só.
O sufixo cida, por exemplo, significa que mata. Exemplo, suicida. Gente, no sufixo cida, entre outros, claro, veja, nós estamos diferenciando o segundo elemento da composição agora. Aquele outro radical que se junta para agregar, claro, um novo sentido, um novo significado. Se eu digo fungicida, que mata fungos. Bactericida, mata o quê? Exato, bactéria. Sempre quando eu coloco homicida, suicida, bactericida, só cuidado para não se empolgar, mas aparecida mata quem? Não mata ninguém, por favor, tá certo? A palavra aparecida não vai matar ninguém. Mas sida significa que mata. Então você começa a perceber as várias combinações, ok? Bactericida, formicida, que mata a formiga, fungicida e por aí vai. Joia? Então cuidado com as combinações. É importante conhecer o sentido dos radicais porque você começa a perceber novas combinações, novas possibilidades de combinar os radicais para formar outras palavras na língua portuguesa, ok? Vamos aí, vamos continuar acompanhando o estudo dos radicais. Vamos lá, acompanhe. Cultura, ato de cultivar, apicultura, por exemplo. Fero, que contém ou que produz também. Sonífero, que produz sono. Fico, que faz, que provoca, o que faz o bem, né? Benéfico, por exemplo. Aí você me pergunta, Marcelo, mas eu preciso saber realmente quais são os radicais gregos e latinos. Você está exibindo agora uma lista de radicais latinos e os próximos gregos e tal. Tem que saber isso, é? Não. Você não tem que saber quem é grego e quem é latino. Os concursos não têm muito interesse em perguntar se um é grego ou outro é latino. O mais importante, sem dúvida alguma, é você perceber a relação de sentido estabelecida entre eles. Você tem que saber, por exemplo, que sida mata. Você tem que saber que voro é que devora, coisas desse tipo. Para que você possa entender o sentido das palavras. Pedófilo, pedofilia, está na moda essa palavra horrorosa aí, esse gesto criminoso. Pedofilia. Peda, criança. Filia, filo, amizade, afeto, gosto por. Pedofilia, gosto por, afinidade, atração por criança. Percebeu? Então você vai conseguir entender o significado que as palavras adquirem em vários contextos a partir da interpretação dos seus radicais. Essa é a diferença. Joia? Então, através dessas combinações é que você vai perceber essas múltiplas possibilidades de sentido criadas pelas combinações dos vários radicais. Vamos acompanhar agora alguns radicais gregos. Vamos lá, acompanhe aí. Acro significa alto. Acrópole, por exemplo. Polis, do grego polis, cidade. Aster, estrela. Crono, tempo. Foto, luz. Filo ou filia, amigo. São outros exemplos de radicais, no primeiro elemento da composição. É o prefixo, é o radical que começa a palavra, ok? Por isso é que se chama primeiro elemento. É porque ele começa a palavra, acro, aster. Vamos ver o segundo elemento agora, aquele que termina a palavra, ó. A terminação, agogo, arca, cracia, eles terminam a palavra. Por isso eles são o segundo elemento da composição, ok? Demagogo, que conduz, que engana o povo. Que comanda agora arca, que comanda arca ou arquia, cracia, poder, governo, fagia, ato de comer, olha aí, ó, antropo, homem, fagia, ato de comer carne humana, né? Ortografia, ortocorreto, grafia, segundo elemento da composição. Esses são exemplos, portanto, de radicais, ok? Vamos conhecer agora mais um morfema, olha só, as desinências. Gente, as desinências são estruturas bem chatinhas, bem complicadas. Preste bastante atenção agora, ok? As desinências são terminações. Grosso modo, elas são terminações. Elas ocorrem sempre no fim da palavra. Então, bora. Desinência o quê? Fim da palavra. Vai. Desinência o quê? Fim da palavra. Desinência no fim da palavra. Desinência no fim da palavra. Desinência no fim da palavra. Não esqueça isso. A desinência sempre ocorre no fim, nunca no começo, tá certo? No fim da palavra, fim da palavra, fim da palavra. Não esqueça, já? A desinência, portanto, é uma terminação. Vamos dar uma olhada. Elas podem ser desinências nominais ou verbais. A desinência nominal, ela ocorre nos nomes. A desinência verbal é utilizada nos verbos, claro. Então é muito fácil diferenciar. Vamos ver? Vamos conhecer os dois tipos agora. Vamos lá, acompanhe conosco. Desinências juntam-se ao radical para indicar flexões gramaticais. São morfemas flexionais.
eles são chamados de morfemas flexionais, estruturas que dão forma à flexão, né? Podem ser nominais ou verbais, olha só. As desinências nominais, as terminações nominais, podem ser de dois tipos. A desinência nominal de gênero, tá aí, elas indicam o gênero da palavra, masculino e feminino. São terminações, desinência, de nomes que indicam gênero. Desinência nominal de número, são terminações de palavras que são nomes, não são verbos, e que indicam número, singular ou plural da palavra. Percebeu? TNG, DNN. Vamos ver um exemplo. Como é que fica isso na palavra? Ó, a palavra garotas, por exemplo. Garotas, garote é o radical, é a estrutura maior, né? Aquela estrutura, claro, máxima, a mais consistente. Eu não falei mais maior não, viu? Olha direitinho, máxima, maior. Olha só, pareceu mais maior, né, gente? Horrível, ó. Garotas, esse A é chamado de desinência nominal de gênero. Por quê? Desinência porque está no fim da palavra. Nominal porque a palavra garotas é um nome. De gênero porque esse A indica o feminino. S está no fim da palavra, é desinência, é uma terminação. Desinência nominal, porque, claro, a palavra garotas é um nome. De número, porque, afinal de contas, o S indica plural, ok? Vamos ver mais um exemplo aqui. Médicas, radical, medic, é a parte invariável. Medicina, medicamento, medicou, por isso é que o radical é até o C. A, mais uma vez, desinência nominal de gênero. Por que isso? Eu posso ter médico, o masculino, não posso? Médico, médica. Note que existe uma alternância, masculino e feminino. A desinência de gênero, não esqueça então, a desinência nominal de gênero, ela sempre permite a flexão de masculino e feminino. Toda vez que você notar OA no final da palavra e essa diferença masculino e feminino, sempre apontará, sempre indicará desinência nominal de gênero. Menino, menina, garoto, garota, professor, professora, certo? Masculino e feminino, ok? Não esqueça. Vamos lá, continuando. Acompanhe. Vamos conhecer agora as desinências verbais, olha só. A desinência verbal, ela pode ser de dois tipos. A desinência verbal modo temporal, que indica o tempo e o modo do verbo. Relembrando, o tempo, presente, pretérito e futuro, tá certo? Ou então ela também pode indicar o indicativo, né, o modo verbal. No caso, o indicativo, subjuntivo ou imperativo. A desinência número pessoal, ela indica a pessoa, primeira pessoa, segunda ou terceira, e o número, singular ou plural. Entendi não. Gente, os verbos, eles não são conjugados em três pessoas? Eu, tu, ele, não é isso? Singular, nós, vós, eles, plural, não é assim? Por isso que ele fala número e pessoa. A desinência número pessoal, ou seja, indica o número, singular ou plural, e a pessoa, primeira, segunda ou terceira, de acordo com os pronomes, ok? Vamos ver um exemplo aí da análise mórfica de um verbo. Vamos lá, para identificar as desinências. Atenção, presta atenção. Vamos lá. O verbo estudávamos, olha só. Na palavra estudávamos, o vá é a desinência verbal modo temporal. Não entendi nada. Desinência porque está no fim da palavra. Lembra? Desinência é a terminação. Desinência está no fim. Verbal é porque a palavra é um verbo. Modo temporal é porque ela indica o modo, nesse caso o indicativo. E temporal porque indica o tempo. A terminação vá é pretérito imperfeito. Olha agora o mus. Desinência porque está no fim. Verbal porque é um verbo. Número pessoal, porque esse mos indica nós. Nós estudávamos. Nós é primeira pessoa do plural. Por isso é que é desinência número pessoal. Então veja a diferença, desinência verbal e desinência nominal. Desinência nominal você usa para nomes, desinência verbal você usa para verbos, ok? Na desinência verbal observe sempre o começo e o fim da palavra. Joia? Vamos conhecer mais um morfema, vamos lá, acompanhe. Por último, vogal temática. É a vogal que se agrega ao radical, preparando-o para receber as desinências. A vogal temática pode ser vogal temática nominal, presente nos nomes, ó, as vogais A, E e O. A, E, lembra? Em fim de substantivos e adjetivos, ó. Peixe, livro, casa. É muito importante que você observe agora o seguinte. Antes estudamos as desinências de gênero. Veja, OA, menino, menina, garoto, garota, masculino e feminino da mesma palavra. Note nessas palavras agora que peixe, não existe peixo, peixa. Essas palavras não possuem masculino e feminino, percebeu? Na palavra livro,
Senhor, me livra do mal. Ok, mas livra não é o feminino de livro. Percebeu? Da mesma forma, rosa. Você nunca vai comprar um roso para o seu marido, para a sua esposa, para o seu namorado, para a sua namorada. Você não vai fazer isso. Comprar um roso. Percebeu? Então a palavra rosa não possui essa flexão masculino e feminino. Então não esqueça, essa é a diferença da vogal temática dos nomes para a desinência de gênero. Acompanhe, vamos ver agora, reforçando esse nosso comentário agora. Acompanhe aí. Muita atenção então. Não confunda a vogal temática nominal com a desinência nominal de gênero. Na palavra rosa, como falamos, não há flexão de masculino e feminino. Esse A é vogal temática, não existe roso. Já na palavra advogado, por exemplo, esse O é desinência nominal de número. Como é que eu sei que é DNG, desinência nominal de número? Desinência porque está no fim, nominal porque é um nome, de gênero porque indica, claro, o masculino. Desinência nominal de gênero, DNG, desinência nominal de gênero. Admite flexão de feminino, advogada. Essa é a diferença. A vogal temática não tem flexão, já a desinência tem, ok? Na vogal temática verbal, ela vai indicar a conjugação. Lembra aquela história dos verbos terminados em AR, ER, IR? Pronto. A vogal temática A, ela é a vogal de primeira conjugação. O verbo cantar, aqui, cantar, estudar, pesquisar. ER é uma vogal de segunda conjugação e IR indica um verbo da terceira conjugação. É bem interessante isso, porque você sempre aprendeu aquela história. Quando o verbo terminar com AR, ER, primeira conjugação, segunda conjugação, lembra? Pois é. Não é o fato de terminar com AR ou ER, é a vogal temática que determina isso. Vogal temática A, verbo de primeira conjugação. Vogal temática E, segunda e terceira, ok? Vamos lá, vamos observar agora o verbo pôr. Olha só, atenção, presta atenção aí. Acompanhe. O verbo pôr e as formas derivadas, da forma arcaica poer, ponere, poner, ele pertence à segunda conjugação, tá certo? Depor, transpor, pós-pôr, popopô, popopô, pressupor, popopô, pode ser o que pôr. O verbo pôr antes tinha essa forma E, essa letrinha E aí, poer, poner. Claro, perdeu o E por questões históricas, mas não é por isso que você vai inventar de colocar uma quarta conjugação aí, não. E o verbo pôr não é terminado em OR não, viu? Isso é lenda, esqueça esse negócio que ficam dizendo por aí. Nada de terminação em OR, ok? Vamos avançar, acompanhe. Bom, agora é importante exercitar, né? Vamos para a reta final agora, algumas questões, vamos lá. Primeira delas, assinale a alternativa em que o elemento mórfico em destaque está corretamente analisado. Vamos lá. Nesse grupo de palavras, menina, vendeste, gasômetro, amassem, cantarias. Vamos lá? Vamos à resposta. Se ele quer o elemento mórfico corretamente analisado, acertou quem marcou a letra A. Na palavra menina, o A é desinência nominal de gênero. Desinência porque está no fim da palavra. Nominal porque menina é um nome. De gênero porque indica, claro, o feminino. Ok? Aqui é vogal temática e não vogal de ligação. O O em gasômetro, gás, metro, é vogal de ligação. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Amassem é desinência aqui, verbal, modo temporal. E cantarias, aqui, é uma desinência, claro, número pessoal, indica o voz. Não é isso? Vamos à última questão, vamos lá. Assinale a alternativa que contém a correspondência correta entre o composto de origem grega e o seu significado. Vamos lá. Ele diz, anarquia é falta de cabeça, aristocracia, governo dos plebeus. Vamos analisar aqui qual delas? Vamos lá? Caminhando. Gente, se ele quer a correspondência correta entre os radicais, é importante você observar o seguinte, veja. Eu vou decompor a palavra em radicais diferentes, ou em prefixo radical, em partes de tal modo que eu consiga perceber o sentido que elas têm. Vamos analisar uma por uma? Vamos lá? Acompanhe. Na letra A, olha só. Anarquia. Ele diz an, negação. Anarquia, falta de cabeça. Não, de cabeça não. Arquia é governo. Falta de governo. Aristocracia, aristó, significa nobres, nobreza. Governo dos nobres e não dos plebeus. Está mais para patrício do que para plebeu, né? Teocracia, governo dos religiosos. Não.
Tel vem do grego teos, que significa Deus, governo de Deus. O faraó, por exemplo, no Egito, né, o regime teocrático. Acertou quem marcou a letra D de dado. Oligarquia, oligo, pouco, pequeno. Arquia, governo. Na expressão plutocracia, olha só que curioso. Plutocracia, governo dos ricos e não dos estrangeiros. Plutocracia, imagina. Muitas vezes o cara foi Pluto. Peraí, Pluto? O que é isso? Governo dos cães? Governo da Disney? Pluto? Mickey? Nada disso. Pluto. Se alguém chamar você de Pluto, Pluta, não fique chateado, tá certo? Seu Pluto é você, opa, peraí, me respeita. Não, não precisa. Pluto é rico. Pluta é rica, vem de riqueza, ok? Então vamos lá. Continuando o estudo de morfemas agora, vamos à mensagem, claro, né? Vamos agora à mensagem dessa nossa aula de hoje. Vamos lá? Vamos à nossa frase. Reflexão, refletindo. Acompanhe. Na frase dessa aula, vamos lá, no nosso pensamento. O homem sábio é aquele que não se entristece com as coisas que não tem, mas rejubila-se com as que tem. Quem nos legou essa frase foi Epíteto, um filósofo da antiguidade. É importante, claro, sabermos lidar com aquilo que a gente tem, valorizar o que nós temos e não ficarmos aflitos ou preocupados com aquilo que a gente não tem. É claro, o que não te pertence, o que não tem, o que você não tem, não é valioso. O essencial à vida é sabedoria para conduzi-la. É isso aí, gente. Um bom estudo e até a próxima.